Fala pessoal, mais uma vez reunidos aqui, esse é o Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Sou Gabriel Feitosa e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Bom, galera, a Revolução Francesa é um assunto importante no ano de 1789. Nós sabemos que ela marca o início da nossa chamada Era Contemporânea, né? A saída do mundo moderno e a entrada no período que vivemos hoje. Bom, esse pelo menos é um marco estabelecido por grande parte dos historiadores do Ocidente. E como nós sabemos, né, é uma efeméride para o seu ano de vestibular, para o ano de 2019, e nós devemos ter cuidado com essas datas, como já analisamos aqui no famoso Parabéns, desde 2014, 2013, na verdade, trazendo as análises para vocês. Em relação a esse evento, galera, eu não quero falar sobre toda a Revolução Francesa, até porque ela é muito longa e exigiria ali realmente uma aula maior. Eu quero discorrer com vocês sobre os eventos que levaram ao início dela, tá? E a gente tem que começar falando sobre o contexto da França naquele momento, né? O chamado Antigo Regime, né? Como os franceses se referiam ao que a gente chama de absolutismo. O absolutismo foi um modelo de governo muito comum na Europa, especialmente a partir do século XV, né, que tinha como tradição a centralização de poderes na figura do rei. O rei da França à época é um camarada chamado Luís XVI, que promoveu ali uma sociedade com muitos privilégios para o clero e a nobreza. Luís XVI, naquele momento, ligado à família Bourbon, né, acabava de se casar com a famosa rainha, a Maria Antonieta, tão polêmica rainha ligada à dinastia dos Habsburgo, na Áustria. Esse matrimônio foi muito polêmico no momento, pois bem, Antonieta não foi muito bem recebida na França naquele momento. A Áustria era um estado-nação, naquele momento também ali num processo de formação, e que tinha características políticas que entraram em conflito com a França. Isso vem muito de antes, galera. Desde lá da chamada Guerra dos 30 Anos, que você via embates entre franceses e austríacos. Então foi muito comum que Antonieta fosse referida como a cadela da Áustria. Infelizmente, esse foi um apelido atribuído a ela. Os franceses não viram Antonieta com bons olhos e esse foi um casamento turbulento. A demora para gerar um herdeiro também contou para as polêmicas desse matrimônio. Muitos disseram que o próprio matrimônio nunca foi consumado de fato, não houve envolvimento entre os dois, entre rei e rainha. Então já perceba uma crise nessa relação. É uma sociedade também muito pautada nos privilégios do clero. O clero ali que não pagava impostos ao Estado, o clero que tinha ali uma série de autoridades sobre inúmeras terras. Então realmente isso é um quadro que gera insatisfações nos grupos de baixo. Me refiro especificamente a camponeses e, claro, a burguesia. A gente percebe também, galera, que a família Bourbon era conhecida pelos gastos excessivos, né? É uma família que vai, assim, exagerar nas chamadas festas lá no Palácio de Versalhes, construído lá ainda no governo de Luís XIV, né, antigo rei da França, e que mostrava muita pompa, né? Um palácio, na verdade um complexo de palácios, né? Absolutamente suntuoso ali, com muito garbo, com muito luxo, e as festas também começaram a trazer insatisfações ao povo. Você vê, né, galera? Versalhes fica ali hoje, o que seria 40, 45 minutos de Paris. É um território distante, é quase como se fosse um outro distrito. Então isso mostrava um descolamento do rei com o seu povo. Havia uma grande satisfação pelo fato de Luís XVI viver longe. E, obviamente, essa distância dava a ele uma certa autoridade para fazer o que bem entendia. Então assina decretos muito autoritários e promove aí essa série de festas, o que gera muita tristeza no povo. A própria frase atribuída a Maria Antonieta à época, né? Se o povo não tem pão, que comam brioches, é uma frase erradamente atribuída a ela. Na prática, ela nunca disse de fato isso. Mas os jornais vão colocar a Antonieta como uma rainha que gastava muito, que era viciada em jogos, que tinha um envolvimento, por exemplo, com as suas damas de companhia. Muitas vezes atribuiu-se a Maria Antonieta práticas homossexuais. Então, todas essas polêmicas, né, envolvendo as duas famílias, os Habsburgo e os Bourbon, apareciam na mídia iluminista, apareciam ali naquela mídia burguesa lá em Paris, onde a família não vivia.
vivia. Então, esse é um quadro muito complicado. A nobreza, muitas vezes, vai ser considerada uma classe parasitária, né, pois se aproveita dos cargos para mandar em seu próprio benefício. Nós temos também os chamados nobres de toga, essa é uma nobreza meio aburguesada, né, gente que tinha grana e comprava título de nobreza, chamavam de nobres de toga, né, porque utilizavam aquele hobby, típica toga da burguesia. Eram meio empresários, meio cavaleiros. Também é uma classe que será muito, né, hostilizada pelo povo. Então, esse é o quadro geral, né, da política e da sociedade francesa naquele momento. Vamos somar tudo isso, também um quadro econômico muito complicado, né, onde a França gastou muito dinheiro com conflitos anteriores. É o caso da Guerra dos 7 Anos e é o caso também da Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde os franceses ajudaram ali George Washington, Benjamin Franklin, né, os grandes ali formadores da pátria americana, tiveram uma certa ajudinha ali das tropas francesas. Então, gastou-se muito dinheiro naquele contexto para alimentar esses conflitos. Guerra dos 7 Anos ocorrido um pouco antes, né, que foi um conflito entre França e Inglaterra, e também a própria Guerra de Independência estadunidense. Você vai perceber também que o Estado francês está muito endividado naquele momento, né? Emitiu muito papel moeda no final do século XVIII para a superação de certos entraves, o que gera inflação. A gente tem ali o próprio Estado devendo muito aos bancos também, que é um problema muito forte para aquele contexto. O famoso Tratado de Panos e Vinhos francês aumenta ainda essa crise, que eles apelidam de Tratado de Edenhan-Neval, que é o mesmo tratado que Portugal assinou com a Inglaterra, né? Aquele tratado de Methuen, mas agora é a versão francesa desse tratado, o que também gera uma economia deficitária para os franceses. Gente, esse é o quadro econômico da França. A gente tem ali problemas climáticos na década de 1780, há ali uma grande enchente em 86, atividades vulcânicas muito complicadas, também tempestades, aumento de pântanos, né, um problema na produção do trigo. E aí os alunos sempre lembram disso, né? A Revolução Francesa começou por conta do pão. E aí a gente percebe essa crise agrícola que acaba gerando a crise do pão. O preço do pão subiu muito naquele momento, né? Já que o trigo acabou entrando em crise por conta de questões climáticas. O governo não tinha grana para subsidiar essa agricultura, então a gente acaba tendo problemas na hora de controlar esse preço. Lembrando que a economia naquele contexto vivia sob uma lógica muito influenciada pelo iluminismo. Você tem um pouco de livre mercado nesse aspecto, por mais que a família real não seja liberal, claro, mas havia essa mentalidade na economia. Então isso acabou gerando esse descontrole econômico muito grande e a própria família real também não tem a acuidade para lidar com esses problemas. E aí, realmente, o quadro econômico vai muito mal no governo desse rei. Bom, diante de tantos problemas, evidente que a gente vai ter certas reações por parte dos mais pobres, né? É muito comum na análise da Revolução Francesa, galera, você estabelecer uma divisão social em 3 grandes níveis. A pirâmide social francesa, ela fica naquele momento tripartida, numa lógica de 3 estados, tá? Os 2 primeiros nós já falamos, são aqueles grupos privilegiados, né? O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza. É a classe que não paga impostos, é a classe que tem privilégio sobre o controle das terras, é a classe que tem privilégio na hora de acessar cargos públicos, cargos como diplomata, ministros, cargos ali que atuavam ao lado do rei. Quem ocupa esses cargos são bispos, arcebispos, cavaleiros, duques, condes, enfim, essa nobreza, né, naquele contexto. Agora, o terceiro estado, ele é o mais complexo de todos e é o que configura a maioria da sociedade francesa, ok? O terceiro estado, ele pode ser composto, a gente pode dividir em 3 grupos internos, é o grupo mais heterogêneo da França, correspondia ali a mais de 90% da população. Eu falo dos camponeses, tá? É muito legal notar isso. A maior população francesa do momento está no campo. E realmente a França tem o maior número de camponeses da Europa e é realmente um dos países com maior demografia. Por isso que a Revolução Francesa é tão poderosa, né? Porque ela surge num território cuja força rural é assustadora e a demografia de pessoas pobres é elevadíssima. Então o campesinato é realmente essa massa trabalhadora, essa massa ainda ligada à servidão que configura o grupo de baixo. Agora, um pouco ali acima desse grupo, mas também no terceiro estado, nós temos os chamados sans-culottes. O sans-culotte é uma classe bem específica do caso das cidades francesas. Eu pego o exemplo de Paris, né? No francês, sans-culotte é o sem-culotte.
Culotte é um típico, né, a típica calça de nobres franceses, aquela calça mais apertadinha, né, que os nobres utilizavam, mais colada na perna, geralmente de cor clara, um branco ou azul claro, que correspondia à lógica do nobre. O sans-culotte é aquele que não usa essa calça, porque realmente ele não é um nobre, então ele usa ali uma calça um pouco mais larga, geralmente de um tecido mais pobre, aquela calça reta até o tornozelo, pescando um siri ali, com aquela vestimenta no pé mais simples, como uma sandália ou um sapato de pano. O sans-culotte é o artesão, o sans-culotte é o alfaiate, é o engraxate de rua, é o cara que sobrevive fazendo bico, é o cara que trabalha ali nos becos de Paris, aceitando emprego aqui e acolá para sobreviver, para sustentar a sua família, né? É um trabalhador pobre e que vive nessas regiões urbanas. É o grande símbolo da Revolução Francesa, é muito comum que as pinturas que falam da Revolução coloquem o sans-culotte no protagonismo do processo. E, obviamente, acima desse grupo, mas também no terceiro estado, eu tenho a burguesia. Essa burguesia francesa, que não necessariamente é endinheirada, que não obrigatoriamente são mega empresários, né? Nós temos burgueses, obviamente, em situação ali de dificuldade econômica, né, já que pagam muito imposto ao Estado e estão se vendo muito insatisfeitos com os gastos elevados da coroa, sentem que sustentam esse governo, mas que não tem retorno dele. A burguesia é uma classe marginalizada naquele momento, né? Não é uma classe que tem privilégios, está descolada do segundo Estado e também do primeiro. Então esse é o grupo que compõe o terceiro estado e esse é o grupo que vai protagonizar a revolução. Camponeses, sans-culottes, burguesia. Cabe lembrar que essa burguesia lá na frente ela vai se dividir em dois grupos, a famosa configuração esquerda-direita, né? Girondinos, a alta burguesia, jacobinos, baixa burguesia. Mas não se engane, tá? Apesar de utilizarmos os termos esquerda e direita, esse conceito ainda não tem a dimensão de socialismo versus liberalismo que a gente vê no século XX, tá? A noção de esquerda-direita, ela muda muito ao longo do tempo, então é bom você situar historicamente o conceito. Esquerda-direita na Revolução Francesa, os dois grupos estão à direita, porque os dois grupos defendem o liberalismo, mas um pouco mais radical, o outro mais moderado, beleza? É nesse seio que a gente tem as insatisfações iniciais que levarão à Revolução. Perceba? A gente vai perceber ali o próprio Luís XVI, no ano de 1786, tentando convocar uma assembleia, eles chamam de Assembleia dos Notáveis, mas que não permitia a participação do terceiro estado, da mesma maneira que os demais, né? A gente tem ali os ministros Necker e Calonne, tentando implementar reformas legislativas que pudessem acalmar as massas. A Assembleia dos Notáveis acaba sendo um fracasso, né? Porque ela só teria a participação dos grupos de cima. Em 89 é que nós vamos ver a convocação da Assembleia dos Estados Gerais na França. E aí sim a participação do terceiro estado aparece. Só que com um grande problema, e esse é o estopim para a Revolução. Na Assembleia dos Estados Gerais, cada grupo teria um voto. Independente do número de membros de cada grupo, ele só teria direito a um voto. Então, em qualquer decisão, é muito comum que o clero e a nobreza votassem juntos, né? Cada um tinha um voto, era comum que eles combinassem os votos. Então, era sempre vencido 2-1, né? O terceiro estado, mesmo sendo maioria, não tinha uma proporção de votos que correspondesse ao seu número. Tinha um voto, assim como o clero, assim como a nobreza. Então, acabavam sendo sempre derrotados em qualquer decisão da Assembleia dos Estados Gerais. É esse o ponto de partida que leva ao 14 de julho de 1789, o famoso dia da Bastilha, o momento onde o terceiro estado se revolta no campo e na cidade. Nós sabemos que a Revolução Francesa tem o seu start nas áreas rurais. Eles chamavam de Grande Medo. Você tem uma série de camponeses tomando comunidades, tomando latifúndios, sequestrando senhores de terras, assassinando condes e duques. Chamam de Grande Medo porque ninguém imaginava que o camponês fosse se insurgir dessa forma. O campesinato sempre foi visto como uma classe dócil, como uma classe rigidamente cristã e que obedecia ao rei, via o monarca como um pai. E nesse momento quebra a expectativa. O camponês está realmente cometendo uma série de atrocidades e até mesmo serão apelidados de terroristas. O termo terrorismo, inclusive, surge na Revolução Francesa. São aqueles que acreditam em república, são aqueles que conspiram contra o rei. Na cidade, jacobinos e a burguesia se unem nas ruas de Paris, indo contra a prisão local. A Bastilha era uma prisão. Todos aqueles que eram indesejados eram jogados lá dentro. Inimigos da monarquia, ladrões, estupradores, sonegadores de impostos, enfim. Toda essa massa de pessoas, geralmente pobres, que de alguma maneira divergiam da lei, né? Eram aqueles que se desviavam da conduta
considerada correta estavam ali dentro. Então, quando há invasão à Bastilha, nós temos ali a abertura dos portões daquela prisão, nós temos os inimigos do rei nas ruas. O próprio prefeito da Bastilha, que seria ali o administrador da prisão, é morto em praça pública e sua cabeça espetada numa lança em frente ao prédio em chamas. A Bastilha foi derrubada nesse dia, ela não existe hoje mais. No local há uma praça em homenagem ao evento. Ou seja, quando derrubamos a prisão dos inimigos do rei, estamos ameaçando seu trono. Tenha em mente, o rei Luís XVI não foi derrubado nesse dia, a monarquia não foi derrubada em 1789. Porém, os seus privilégios foram colocados em xeque, a nobreza e o clero iniciam uma série de negociações com a burguesia. E a partir de então, a história do Ocidente nunca mais foi a mesma. O longo processo revolucionário durará 10 anos. Nós temos ao todo ali, de 89 até 99, pelo menos ali 3 grandes fases da Revolução. E essa é considerada a inicial, a mais moderada, pois não há ainda uma república, beleza? A Revolução Francesa se inicia numa lógica de monarquia constitucional, ok? Derrubamos a Bastilha, mas não derrubamos o rei. Ele vai ser convidado para morar em Paris, no Palácio das Tuileries, do lado da galera, do lado do povão, e ali vai ter que negociar com a burguesia para aprovar medidas. Assim, a grandiosa Revolução Francesa tem o seu início. Nas palavras de Hobsbawm, é a única verdadeiramente ecumênica. Ela é feita pelo camponês, ela é feita pelo sans-culotte, ela é feita pela burguesia, ou seja, a única que conseguiu trazer uma universalidade revolucionária, mudando o calendário da França, mudando a noção religiosa, mudando o sistema político, né, ao longo do tempo e realmente aprofundando suas raízes ao longo do século XIX. Bom, galera, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham, né, aproveitado aqui essa explicação. Fique com a gente, Projeto X está sempre para ajudar e até a próxima.